Dados da Fiocruz indicam que a cobertura geral das vacinas vem caindo nos últimos anos no Brasil. A queda na taxa de vacinação coloca o país em risco, já que os surtos de doenças até então controladas, como a poliomielite, podem voltar. Pela baixa adesão no prazo normal, dado a campanha de imunização contra a paralisia, foi prorrogada pelo Ministério da Saúde e vai até 30 de setembro em todo o país. Acompanhe na reportagem de Jomiag. O Brasil já foi exemplo de cobertura vacinal para o mundo. De acordo com a Fiocruz, a taxa de vacinados na população-alvo era de 85% em 2015, caiu para 73% em 2019, para 67% em 2020 e no ano passado não chegou a 60%. A diminuição é ruim para o indivíduo e para a sociedade como um todo. Esta baixa cobertura vacinal, ela coloca em risco, né, as pessoas, então as crianças que não estão devidamente ou com a vacinação em dia, porque apesar de algumas doenças a gente não ter ouvido falar mais nelas, né, não significa que os vírus, as bactérias, eles tenham deixado de existir, que eles não circulam mais entre nós. Eles continuam circulando, eles só não estavam causando doença porque tínhamos uma boa cobertura vacinal. A queda no índice de vacinação tem alguns culpados. O movimento anti-vacina, que cresceu com a Covid-19, junto às mentiras contadas sobre elas. E Jair Bolsonaro, que nega a eficácia dos imunizantes e a própria pandemia. A divulgação de mentiras em escala continental, como é o Brasil, tem contribuído para que as pessoas passem a desacreditar realmente na eficácia e na segurança das vacinas. Isso é muito grave. Nós temos que enfrentar isso. Bolsonaro, digamos assim, eu imputo a ele uma das maiores responsabilidades pelas baixas coberturas vacinais e pelo enfrentamento à Covid-19 de uma forma irresponsável, intencionalmente irresponsável, e que a gente poderia, inclusive, ter evitado. Para resolver a situação, a recomendação das especialistas é mudar o governo. Para elas, é essencial que quem assuma não negue a importância das vacinas e nem destrua o Plano Nacional de Imunização, que foi enfraquecido nos últimos anos. Nós tínhamos o nosso Programa Nacional de Imunizações, que era um programa que funcionava muito bem, que nos enchia de orgulho e que era destaque não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Né? O Brasil sempre foi reconhecido internacionalmente pela seu grande cardápio, vamos dizer assim, oferecidos no serviço público e da maneira como o Programa Nacional de Imunizações conseguia, né, planejar e colocar em prática toda a vacinação da população. Infelizmente, nos últimos anos, isso veio se perdendo. Nós precisamos reconduzir esse país para mãos realmente de pessoas que estão preocupadas em preservar a vida da população brasileira. Então, nós temos que tirar Bolsonaro do governo. Não tem como, não existe hipótese de nós mantermos uma proteção à vida com este governo que promove o negacionismo e a necropolítica. As médicas apelam aos pais para que levem as crianças ao posto de saúde, mesmo que a carteira de vacinação esteja atrasada. As pessoas das salas de vacina, né, compreendem, ninguém está lá para julgar ninguém. Então, assim que possível, leve sim as crianças, mesmo que estiver com as vacinas atrasadas. A sala de vacina, ela sabe olhar a carteirinha e readequar, fazer um novo planejamento da vacinação. A gente não perde as doses que foram feitas, a gente só atualiza para um novo calendário, né, para deixar tudo certinho, atualizado, garantindo a saúde das crianças. Então, não deixem de levar, né, os seus filhos, as crianças que estão sob sua responsabilidade para a atualização da vacinação. A população brasileira deve, esse é um apelo que nós fazemos como médica, como sanitarista, como epidemiologista, como pesquisadora. A população deve procurar os serviços de saúde. As vacinas são seguras, as vacinas são eficazes e as vacinas protegem as pessoas contra o adoecimento, a morte e previne novos casos de infecção por doenças que, inclusive, a gente já tinha eliminado no nosso território nacional.